Olá a todos que assistirão essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos falando de JPA. Vamos efetuar a criação de um pequeno projeto em JPA utilizando o Eclipse. Eu estou utilizando o Eclipse Photon versão 4.8.0. Para a implementação do JPA, utilizarei o Eclipse Link na sua versão 2.5.2. Banco de dados, utilizarei o MySQL e o Java JDK 1.8. O intuito desta aula é apresentar a criação de um projeto em JPA e a efetuação de um relacionamento em JPA one-to-one, um para um. Com o Eclipse aberto, eu vou criar um projeto novo. Eu já tenho um projeto efetuado aqui. É o mesmo projeto ao qual eu desenvolvi este documento com o projeto do início ao fim, onde apresento também neste PDF a configuração. Efetuarei o passo a passo descrito nesse PDF ao qual escrevi. Para criar um novo projeto em JPA, vou clicar em File, New, vou por Project, vou escolher aqui na pasta de JPA e depois JPA Project. Para o nome do projeto eu vou chamar de JPA 2. O runtime vou pegar JRE 1.8, a versão JPA 2.1. Vou clicar em Next. Vou clicar em Next. Preciso adicionar a biblioteca do JPA. O JPA na sua versão 2.5.2, se eu tentar clicar aqui em Download Library e escolher Eclipse Link 2.5.2, está ocorrendo um erro de o zip está vindo vazio. Então, por isso irei cancelar e vou adicionar a biblioteca do JPA manualmente. Vou vir aqui no Google e vou digitar Eclipse Link Download. Vou clicar aqui em Eclipse Link Download, primeiro link que ele me retornou. O JPA está nessa versão 2.7.7. Eu vou clicar aqui na 2.5.2, que foi a qual eu utilizei para fazer o exemplo. Vou clicar para fazer o download. Como eu já tenho um download feito dessa versão, ele vai fazer e colocar o número 2 ao lado. Precisaremos também da versão do driver do MySQL, então vou deixar ele baixando. Após isso, depois que ele completar o download, você descompacta em qualquer lugar que você desejar na sua máquina. Vou retornar ao Google e vou clicar em driver, vou digitar driver JDBC MySQL. Vou clicar aqui na versão 5.1 MySQL Connector, onde ele devolve dev.mysql.com 5.1 HTML. Eu utilizo o Windows e então vou pegar aqui e utilizo o zip. Vou pegar aqui então a versão em zip, vou clicar em download. Vou descer aqui e clicar em No Thanks, eu só quero simplesmente fazer o download. Então clico e espero ele concluir o download do driver do JDBC do MySQL.
Eu utilizo para os exemplos o XAMPP com o MySQL que vem instalado no XAMPP. Após ele concluir o download, nós descompactamos esses dois zips na máquina em qualquer lugar que desejarmos. Vou voltar aqui no Eclipse e vou clicar aqui em Manage Libraries. Vou clicar em New. Vou digitar Eclipse Link 2.5N. Poderia ser qualquer outro nome. Vou clicar em System Library para adicionar ao ClassPath. Vou clicar em OK. Clico em cima da biblioteca que acabei de criar e vou clicar em Add External Jars. Vou até onde efetuei a descompactação do arquivo do Eclipse Link. Dentro da pasta Eclipse Link, vou procurar pela pasta JLib, clicar aqui no eclipselink.jar e vou abrir. Vou clicar novamente na biblioteca que criei e vou clicar em Add External Jars e vou clicar na pasta JPA e vou adicionar o Persistence 2.1 e vou clicar em abrir. Preciso efetuar o processo também para aquela biblioteca para o MySQL. Vou clicar em New, vou digitar MySQL N, vou clicar em System Library, vou clicar em OK, vou clicar em cima da biblioteca que criei e vou adicionar o jar do MySQL. Eu efetuei o download na minha pasta Download e agora eu vou procurar onde eu descompactei aqui a versão 5.1.49 e vou escolher o jar do MySQL na versão 5.1.49. Vou clicar em abrir, aqui está, vou clicar em Apply and Close. Ele me pergunta aqui se eu tenho uma conexão. Eu não utilizei uma conexão, não criei uma conexão, então não vou fazer aqui nesse instante. Vou marcar aqui o driver MySQLN e vou marcar aqui o Eclipse Link 2.5N, uma User Library, e vou clicar em descobrir as notações da classe automaticamente e vou clicar em Finish. Aqui está o meu projeto JPA2, a estrutura básica está criada, então aqui está o meu Persistence. Eu já tenho a configuração do Persistence feito em outro projeto, então o que eu vou fazer é copiar e vou colar. Então este é o meu banco de dados, JPA Mapeamentos. Eu vou trocar o nome dele, eu vou deixar JPA Exemplo, já que estou fazendo do zero. Aqui as classes eu vou retirar a chamada que já é do outro projeto. Verifique que o nome do meu Persistence Unit está JPA. Eu vou colocar JPA Exemplo. O tipo de transação vai ser resource local. Estou numa aplicação desktop. Não estou rodando em nenhum container. Se fosse para rodar num JBoss ou no WildFly, colocaria JTA e configuraria nesses containers a configuração. Aqui eu tenho a configuração para o driver MySQL, a propriedade, que é a javax.persistence.jdbc.driver.
Aqui eu tenho a URL do banco de dados ao qual quero me conectar, JPA exemplo. Aqui eu tenho o nome de usuário de conexão ao banco, MySQL, e a senha que está em branco, a propriedade jdbc.password, com o valor em branco. Aqui eu tenho a propriedade para o nível de login, está fine, ele vai apresentar o log bem detalhado. Aqui eu tenho a propriedade que diz que eu quero, a cada execução que eu fizer, eu quero que seja dropado e criado nas tabelas novamente. Nessa primeira utilização vou deixar com drop and create tables, mas depois que já tiver todas as tabelas criadas, eu vou trocar só para create tables, então ele não vai apagar aquilo que já foi feito antes e recriar as tabelas. Algo interessante que precisamos frisar é que com essa configuração nós não precisamos ter as tabelas criadas no banco de dados primeiro. A aplicação criará, através da configuração do persistence.xml, as tabelas no banco de dados que nós estaremos utilizando. Aqui eu tenho a propriedade para gerar um script SQL. Ele vai, além de criar as tabelas, ele vai gerar um arquivo onde colocará todo o script com os comandos de definição de dados para o banco de dados. Aqui é a pasta onde eu quero salvar esse arquivo de script. Eu coloquei na minha pasta C dos pontos dados. E aqui é que eu quero a propriedade mode, né? Generation Output Mode, que eu quero que ele grave, crie a tabela no banco de dados e grave em um arquivo também na minha pasta dados. Arquivo criado. Vou criar os pacotes de exemplo. Aqui no meu projeto JPA, um botão direito, New Package. Vou chamar de br.com.treinamentos.module, por exemplo, que é o primeiro pacote que eu vou colocar. Vou criar um outro pacote, que é um pacote qual eu chamo de principal, e dentro dele eu coloco a minha classe para executar os testes. br.com.treinamentos.principal. Vou criar o meu primeiro module, a minha primeira entidade, e vou anotá-la como uma entity. Então aqui no pacote module eu vou clicar com o botão direito, vou escolher a opção New Class. Eu vou criar aqui então uma tabela de uma classe, né, que vai representar uma entidade, uma tabela no banco de dados. Eu vou chamar de carro, já que no PDF de exemplo eu utilizo uma tabela com o nome de carro e outra com chip de segurança. Não tem Public Static Void Main, vou clicar em Finish. O meu model para o carro ele conterá então Private Integer ID, Private String nome, bem simples. Vou gerar Getter e Setter, botão direito, Source, Generate Getters and Setters, Select All e vou dar um Generate. Agora eu vou anotar esta minha classe como uma entidade para JPA. Então, @entity. Vou dizer qual é o nome que essa classe, da tabela que essa classe representa no banco de dados. @table. Name igual, eu vou chamar de carros. Uma tabela, uma entidade, ela precisa ter um ID, então utiliza a notação @id. A forma de inserção do ID eu quero que seja autoincremente, então eu vou usar
generated value, e o tipo, a estratégia de geração, eu vou usar identity para ele fazer auto-incremento no MySQL, @column para especificar o nome da coluna, eu quero que seja ID. Para a coluna nome, vou colocar um @column também, para especificar o nome que eu quero para a coluna no banco de dados. Salvar. Ele está pedindo que eu faça a importação das classes para reconhecer a entity. Está pedindo para o ID a mesma coisa. Para @column também, senão ele não reconhece a anotação. O @table a mesma coisa. Salvo. Então eu tenho a minha primeira entidade criada. Eu tenho ainda a possibilidade de implementar serializable, então implements, já que no exemplo eu utilizo a implementação de serializable para que esse objeto seja um objeto serializado. Ele vai me exigir com que eu importe a serializable, e também aqui ele está me lembrando com essa lâmpada amarelinha, com o warningzinho, que eu preciso adicionar um serial version ID. Então eu vou clicar para que ele gere um serial version ID. Vou salvar, ele me gerou o número. Esse número é gerado em relação ao nome de classe, quantidade de elementos, tipos de elementos. Ele faz a geração automática. Vou gerar aqui toString e vou gerar métodos hashcode e equals. Então source generate hashcode and equals, generate source toString generate. Então eu gerei os métodos. Aqui eu tenho a minha entidade, o meu bin gerenciado criado. Está salvo. Agora eu vou apresentar o primeiro exemplo de como persistir na tabela carros utilizando esse bin gerenciado com JPA. Vou clicar aqui no meu pacote principal e vou criar uma classe new class. Vou chamar de exemplo carro. Vai ter public static void main, quero utilizar só para exemplo, em finish. Salvei, aqui está. Primeiramente, deixe-me verificar aqui novamente o nome que eu coloquei para o banco no persistence, JPA exemplo. Então, estou conectado ao banco via dbeaver e eu vou criar um banco de dados chamado JPA exemplo. Create a new banco de dados, JPA exemplo. Clicar em OK. Aqui então eu tenho o meu banco de dados criado. Eu vou atualizar para ele exibir na lista. Vou renovar. Aqui está o banco de dados JPA exemplo. Não há tabela alguma criada, as tabelas serão criadas automaticamente na execução do projeto. Agora, na tabela, na classe exemplo carro criado, eu vou fazer a chamada ao Entity Manager e o Entity Manager Factor para ter acesso a uma conexão ao banco. Então, Entity Manager Factor, vou chamar de MF igual persistence.create Entity Manager. Ele me pede o nome da unidade. Esse nome da unidade é o nome que eu coloquei lá no persistence XML com o nome do persistence unit. Aqui
o nome da unidade que eu coloquei foi JPA exemplo. Então vou copiar e vou colocar aqui para não ter erro. Ele está dizendo que não reconhece Entity Manager Factor, então eu preciso importar. Clico aqui na lâmpada e importei. Agora eu preciso do Entity Manager para gerenciar as consultas, então é Entity e o acesso ao banco, né? Manager, vou chamar de m igual emf.create Entity Manager. Da mesma forma ele pede que importe Entity Manager, que ele não conhece, e agora ele passa a conhecer Entity Manager. A lâmpada amarela nesse caso está dizendo que eu não estou utilizando o em, né, uma variável não utilizada. E agora eu vou utilizar para persistir um objeto carro no banco de dados. Eu vou criar primeiro aqui a chamada, então, a transação m.get transaction.begin. Vou aproveitar já que vou colocar um m.getTransaction.commit. Aqui eu vou criar o objeto que eu preciso, que é o objeto do tipo da classe carro. Agora em carro. Ele diz que não conhece a classe carro, então vamos ter que importar também. Está lá no pacote model. Carro.set, o ID não preciso setar nesse caso, que o ID é auto-incremento, então ele pode ficar nulo. Então set nome, eu vou chamar de Fiat Uno. Então aqui está o meu objeto carro. Eu vou persistir no banco de dados. Então com o Entity Manager criado com o nome de em, então é em.persist. Eu vou utilizar aqui o objeto carro, o qual tem que passar no objeto. Agora ele sabe que ele tem que pegar esse objeto e persistir lá na base de dados na tabela carro. Vou olhar aqui na minha classe carro, a tabela se chamará carros. Então ele vai persistir numa tabela chamada carros, no banco de dados chamado JPA exemplo. Esse banco de dados está criado aqui. Então vamos proceder na execução dessa classe que eu coloquei, por exemplo, de persistência e verificar se está tudo correto. Então, botão direito, Run as Java Application. Aqui no console ele vai mostrar o log se tiver algo de errado. Vamos ver aqui. Ele está me dizendo. Que não conhece essa entidade. Então, lá no meu persistência.xml, aqui antes das propriedades, eu vou adicionar a classe que está em br.com.treinamentos.model.carro. Vou salvar e vou executar novamente. Run as Java Application. Agora sim. Então verifique aqui no log, né, que está para ele mostrar como um log fino, né? Ele criou a tabela carros com o comando SQL, colocando o ID como auto-incremento, not null, primary key por causa da anotação @id. Ele fez a inserção pegando os dados do objeto que nós preenchemos na execução. Aqui está os dados do objeto e a criação do objeto. E ele inseriu
e ele retorna por último aqui o último ID na inserção. Vou verificar no banco de dados para apresentar. Aqui então eu tenho o banco de dados JPA. Eu vou atualizar primeiro, vou dar um renovar aqui. Verifique que a tabela carros está aqui. Vou dar 2 cliques em cima dela. Ele me abriu aqui, então eu tenho já preenchido um ID 1 e o nome Fiat Uno. Se eu olhar no objeto que eu preenchi, o ID eu não precisei preencher, pois coloquei como auto incremento na geração aqui do meu model. Agora eu estou aqui no meu model carro, eu coloquei a estratégia de geração de valor para o campo ID como Identity. Ele vai fazer o auto incremento do MySQL. Então essa é a primeira parte do exemplo de persistência com JPA e geração do relacionamento one-to-one. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima videoaula na continuidade do exemplo de relacionamento em JPA e nesse caso relacionamento one-to-one.